Olá, aqui é Anice Jordão e hoje é o encontro 6 da Jornada da Heroína, a iniciação à deusa, a iniciação do feminino e a descida para a deusa. Peguem seu chazinho para ouvir essa aula que é sobre o profundo feminino. E a camomila é uma planta que eu indico porque ela vai trabalhar a liberação dos padrões de culpa, daqueles medos e dores de quando a gente não consegue se libertar, que a gente fica segurando o peso que não é nosso para conseguir suprir o peso dos outros. Falar da iniciação da mulher é muito difícil, porque é falar sobre as nossas próprias dores e nos nossos mergulhos internos tão profundos que eles são muito reveladores e que às vezes é difícil a gente querer olhar para as sombras, mas a gente só consegue encontrar a nossa força, a nossa espiritualidade quando a gente mergulha internamente, porque o caminho é para dentro, o caminho do crescimento é para dentro. Então, pedindo licença a esse espaço sagrado, aos guias espirituais mentores de cada uma que lê, que está aqui ouvindo, vamos fechar os olhos, sentir o coração. Uma respiração profunda. Ah, esvaziar o corpo inteiro. 3 vezes. Inspira, solta o corpo. Inspira uma flor, enche todo o corpo, esvazia, renovando. Inspira, dourado, renova todo o ar, sentindo a presença do tambor, mestre, coração, ritmo. Ábrete coração, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento. Deja a un lado a la razón y deja brillar el sol, escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas y en el aire. Recuerda que lo aprendiste bajo agua, bajo fuego, hace mucho, mucho tiempo. Es tiempo ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda como el amor sana, como el espíritu cura, como el ave florece. Ábrete corazón. Sente o coração, pedindo licença, nosso coração para falar sobre esse livro tão sagrado. A jornada do submundo, a descida da deusa. Nenhuma iniciação da mulher começa
porque ela simplesmente é um alecrim dourado. Sempre começa, né, a história da iniciação, a descida do submundo, uma noite escura na alma, o despertar para uma nova consciência. Infelizmente, a vida apresenta sinais de dor. A morte de um filho, da mãe, do pai, do cônjuge, da pessoa com qual a vida e a identidade da mulher estiveram estreitamente entrelaçadas. Pode marcar o início ao submundo. Mulheres frequentemente fazem sua descida quando um determinado papel, como de filha, como de mãe, namorada, esposa, chega ao fim. Uma doença, um acidente grave, a perda da autoconfiança ou do sustento, uma mudança geográfica, a impossibilidade de concluir uma faculdade ou uma pós-graduação, o confronto com as garras de um vício ou com a dor de um coração partido podem abrir caminhos para a dissociação e a descida. Essa jornada ao submundo é repleta de confusão, de tristeza e alienação, desilusão e raiva. A mulher vai se sentir exposta, nua, seca, pode sentir dor. Todas as vezes que a gente tem que enfrentar as verdades sobre nós mesmas que não desejamos ver, é a partir da dor que vem o fogo da transformação. Quantas vezes olha para a vida, sua vida, ou em que momento, porque quem busca esse livro não está querendo só estudar, está querendo se auto-observar. Em que momento você se desesperou? Em que momento foi o seu fundo do poço? Nele está a sua sombra. Em que momento você teve uma ruptura com aquilo que você acreditava que era de verdade? Não há respostas fáceis no submundo. É difícil sair da noite escura da alma. É difícil sair da tristeza e da depressão. O silêncio se instala quando o pranto cessa, a pessoa está nua e caminha sobre os ossos dos mortos. E aí ela vai chamar esse processo que às vezes vem como esquecimento da solidão voluntária. A mulher, quando ela esquece, apaga o apagamento daquilo que ela vinha fazendo. É a tristeza, é o desespero, é de repente perder a vontade de viver, perder a vontade por algo que você gostava. Ela traz uma história dela, de uma mulher que escutou a palestra dela e falou: Você acabou de nomear o que eu venho passando nos últimos 9 meses, um parto, uma geração. Todos se viraram para olhar essa mulher de 40 e poucos anos. Ela se levantou com um semblante de dignidade. Até aquele momento, continuou ela, eu era a proprietária e a chefe executiva de uma grande empresa, ganhava um salário de cerca de US$ 18.000. Um dia fui trabalhar e não sabia mais quem eu era. Um dia eu fui trabalhar e não sabia mais quem eu era. Eu estava muito desorientada, fui para casa e nunca mais voltei. Passei o primeiro mês no quarto. Meus filhos, adolescentes e meu marido ficaram aterrorizados. Eles nunca tinham me visto assim antes. Eu não tinha energia sequer para me vestir de manhã. Não conseguia ir ao mercado, cozinhar nem lavar a roupa. Entrei num período disso aí que você chamou, isolamento voluntário. Muitas mulheres assentiram com a cabeça. Agora o reconhecimento em que ela estava contando. A mulher prosseguiu. Agora eu cuido do jardim. Nunca havia feito jardinagem antes na minha vida, mas agora é a única coisa que consigo fazer. Eu amo a terra, minha família está preocupada comigo, eles querem que eu vá a um psiquiatra, que volte a trabalhar, que sorria novamente. Sentem falta da minha renda, acham que eu estou louca, mas não dou ouvidos ao que eles dizem. Estou procurando o meu caminho de volta a mim mesma, na terra, toda vez que eu arremexo. A terra, a figura da terra, eu arremexo a terra, as patas de galinha da casa da Baba Yaga, que fuça, cisca a sua própria raiz, a sua ancestralidade, a sua visceralidade. Baba Yaga conhece as suas sombras.
uma mulher, para se conhecer, precisa ciscar as suas próprias terras. Isso é um simbolismo muito bonito, porque é voltar à natureza, o chamado dessa natureza. Eu ouvi esses dias, né, uma frase muito bonita. Algumas aldeias indígenas não têm a palavra natureza porque eles se veem como parte da natureza. Então, eles não têm palavra para descrever o que eles fazem parte, porque eles são. Nós, seres brancos, cultura patriarcal, pretos, indígenas desconectados, né, frutos do patriarcado, somos desconectados dessa natureza como a grande mãe. E isso enfraquece esse lugar da gente não se ver como essa parte da natureza, dessa autonutrição. A gente se enfraquece. E o retorno à grande mãe tem um chamado de buscar a natureza selvagem, que a Clarissa Pinkola Esteves vai trazer tanto. O instinto, o faro, farejar, o nutrir-se, o estar em conexão. Então, uma das coisas que eu indico nesse próximo mês, até o próximo encontro, olhem a natureza como esse símbolo da totalidade. O que te chama a atenção? A árvore, a pedra, a mata, a planta, a erva, o remédio medicinal, a força da natureza das águas. Mulheres encontram o seu caminho de volta para si não se movendo para a luz, mas para o alto e para fora como os homens, que é como a jornada do herói, mas descendo para as profundezas do solo do seu ser. Sua metáfora de cavar a terra para encontrar o caminho de volta para si mesma expressa o processo de iniciação da mulher. Experiência espiritual. Para as mulheres, é a de se mover mais profundamente para dentro de si e não para fora de si mesma. E aí é muito interessante, porque esse momento, sair do reino masculino, essa ruptura, esse estranhamento, esse não se identificar, essa falta de vontade, é um corte com esse reino masculino patriarcal de ser submissa ao ânimos que machuca ao invés de ser o masculino interno que nos eleva, que nos coloca para frente, é o masculino interno, que é o tirano, que te cobra no pior lugar, que não te permite ser acolhida. E aí, essa mulher, ela faz essa descida às profundezas, esse, essa profunda tristeza, essa profunda falta de energia, essa falta de vitalidade, esse período de morte, para recuperar as partes de si mesma que se separaram no momento em que rejeitou a mãe e estilhaçou o espelho do feminino. Para fazer essa jornada, ela deixa de lado o seu fascínio pelo intelecto, pelos jogos relacionados à mente cultural e se familiariza, talvez pela primeira vez, com seu corpo, suas emoções, sua sexualidade, sua intuição, suas imagens, seus valores e a sua mente de verdade. É isso que ela encontra nas profundezas. Trata-se de uma jornada sagrada. Em nossa cultura, no entanto, ela é geralmente categorizada como uma depressão e deve ser medicada e eliminada o mais rápido possível. Ninguém gosta de ter uma pessoa deprimida, é disfuncional. Porém, se escolhermos honrar a descida como uma jornada sagrada e como um aspecto necessário na busca pelo autoconhecimento em sua plenitude, menos mulheres se perderiam no caminho da depressão, do álcool, das relações abusivas e das drogas. Elas poderiam expressar seus sentimentos sem vergonha, revelar sua dor sem apatia. Quando ela fala disso, hoje eu estava tratando, cuidando, acolhendo uma paciente, cliente, e ela toma remédios antidepressivos e ela quer parar com os remédios antidepressivos. E a gente precisa, sim, às vezes, fazer o processo do remédio, mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas.
Como, por exemplo, o remédio antidepressivo é para tratar um sintoma. A- E ele não vai na causa, ele vai no sintoma. Então, o sintoma, se a pessoa está estressada, está com ansiedade, está com insônia, ele vai no sintoma. Aí ele tira o sintoma, mas a causa continua. Então você nunca fecha o ciclo de curar a ferida. Se você não tiver uma ajuda forte para olhar para a ferida, você vai ficar no vício da repetição. Você vai tirar o remédio, você vai voltar para o vício da repetição. E você é uma pessoa funcional, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir ter concentração, você vai agradar o patriarcado porque você vai dar, está dando o seu melhor, você vai estar dando o que o patriarcado quer, e principalmente nos ciclos femininos, que são quatro, a donzela, é quando a gente está pós-menstruação, cheio de energia, cheio de vontade de viver, com uma capacidade de criar e produzir muito grande. Depois o período fértil, que a gente acolhe, que a gente faz tudo, que a gente se doa mais, que a gente se entrega mais, que a gente se envolve. O período pré-menstrual, que é a feiticeira, a gente expurga, a gente fica irritada, a gente está intuitiva, a gente está muito visceral, a gente está corporal, a gente está prestes a morrer. E a anciã, que é quando a gente entra na nossa caverna interna, que é um movimento mais correto, é quando a gente está menstruada, a gente conseguir ter um tempo de introspecção, porque é um tempo muito forte da gente estar sonhando, da gente estar conectando com a nossa espiritualidade. A energia da gente, ela vem de baixo, de cima para baixo. Quando a gente está menstruada, ela vem de baixo para cima. A mulher, quando está menstruada, é um portal, ela mexe na energia das pessoas, ela é um ser sagrado. E quando a gente tá sem ser nesse ciclo da donzela ou da mãe que dá, a gente não é aceita. Porque a mãe ainda é mais sensível, então a sociedade quer que a gente esteja donzela. Então a gente ignora esses outros ciclos que fazem a nossa energia fluir, que ajuda a nos empoderar. Muitas mulheres se perdem nessa jornada de autoconhecimento sagrada da sua descida à deusa, com depressão, com álcool, com relações abusivas, que são relações de dependência, relações que você não consegue sair porque a sua dependência emocional é muito mais forte. As drogas, que você precisa amenizar a dor, você precisa ter apatia perante as dores, então a gente se ceda, a gente busca caminhos mais fáceis, caminhos que em algum momento podem voltar contra nós. E quando a gente é acolhida nesse movimento, quando a gente encontra apoio, como a gente pode se abrir, experimentar os nossos sentimentos que são tão profundos, sem a vergonha de revelar as nossas dores e sem a apatia do outro. Porque, óbvio, a mulher, quando vai fazer a descida, ela vai se sentir desnuda, fragmentada e devorada pela fúria, porque ela vai entrar em estado de raiva. Ela vai sofrer uma perda de identidade, uma parte dela está morrendo. As roupas e as personas não cabem mais. As máscaras que antes funcionavam não servem mais. Então, é o momento de romper com as máscaras e é aquele momento que as pessoas às vezes falam: Nossa, não estou te reconhecendo, porque você está tomando outras formas. Então, é extremamente importante fazer essa renovação, né, da persona que não te cabe mais e você ser disruptiva e aceitar que faz parte, é normal e se acolher nesse processo. É, Agora, quando a gente está na escuridão e sem fé e com medo, a gente tem que saber que a vida continua lá em cima e existe vida. Tem um texto do Caio Fernando Abreu que é muito bonito, que me ajuda muito em momentos que eu necessito. O verão está aí, haverá sol quase todos os dias, e sempre nos resta essa coisa chamada impulso vital, que nos leva para a vida, para o sol, para o mar e para uma nova estrada qualquer, quando de repente eu me pego pensando, estou feliz outra vez, estou contente outra vez. Então, o impulso vital, em algum momento, essa tempestade, essas sombras vão passar e você vai voltar a encontrar essa luz. E aí ela vai trazer a mitologia de Inanna, que é uma deusa das estrelas, uma deusa do reino sumério,
uma deusa extremamente poderosa que faz essa descida para encontrar Ereshkigal, que é a face oculta e sombria da deusa. E ela vai trazer, né? Quando fazemos essa descida, a gente vai encontrar a nossa face oculta e sombria da deusa dentro de nós. Por isso, teve um relato aqui. Eu estou com muita raiva, eu não sei que raiva é essa. Essa raiva é de Kali, é a morte. A raiva que é dentro de nós, que às vezes a gente suprime para não encontrar o nosso verdadeiro self. E aí, a descida é uma compulsão. Todas nós tentamos evitá-las, mas em algum momento da vida vamos fazer essa jornada para as profundezas. Não há como fugir. Vamos encontrar. E aqui ela fala, né, dessa que essa descida é o encontro com a deusa Kali, a raiva, a traição original que sofreu nas antigas civilizações, quando seu poder e sua glória foram entregues a deidades masculinas. Então, esse inconsciente coletivo, que a gente já tem essa dor, dessa raiva lá interna em nós, falando dessa traição tão antiga, né? É, o princípio Criatix de Kali e de outras deidades femininas foi usurpado pelos deuses pai. O Yahweh bíblico, que seu autodenominou pai, criou seus filhos do barro com as próprias mãos, copiando a antiga magia da deusa mãe suméria e babilônica, conhecida como Nanã, Nishursag e Mami. Os hindus diziam que no começo do mundo havia um mar ou um oceano de sangue, e esse oceano era a essência de Kali Maya, a criadora. Os egípcios chamavam de Ísis, a mais antiga dos antigos, que existia no início dos tempos. Ela era a deusa de quem todo dever surgiu, o símbolo da divindade feminina como a criadora fértil da terra. Foi erradicado durante a bem-sucedida tentativa do cristianismo de eliminar o arquétipo da mãe, substituindo pelo arquétipo do pai como criador e o filho como redentor. E aí ela segue com mistérios de mãe e filha, trazendo o mito de Deméter. O mito de Deméter Perséfone começa a descida e o processo iniciático da mulher. Deméter, ela representa a Ione da terra, ela é a mãe. O triângulo também, né? A deusa mãe anciã, representada por Deméter, Perséfone, jovem mãe anciã. Perséfone, Deméter e Hécate. Hécate, a senhora da encruzilhada. É, E aí ela vai falar das formas das mães antigas da deusas indo-europeias. A virgem, a mãe, a anciã. A criadora, preservadora, destruidora. A forma virginal de Deméter era Coré, a donzela, às vezes chamada de filha, como um mito clássico de Coré. E os dois aspectos da deusa individuais separadas. A forma maternal de Deméter tinha muitos nomes. A deusa, a abundância, a mãe da terra, a sábia, a mãe da cevada. A fase anciã de Deméter, Perséfone, a destruidora, foi identificada como a virgem do mito tardio. Assim, donzela raptada e levada ao submundo, às vezes era Coré, às vezes era Perséfone. Aí ela vai falar do culto de Deméter, que foi estabelecido em Micenas, século 13 antes de Cristo, estendendo-se por toda a Grécia ao longo de aproximadamente 2000 anos. Seu templo era em Eleusis, uma das principais cidades sagradas da Grécia, tornando-se o centro de uma elaborada religião dos mistérios desse feminino. Deméter foi adorada como a deusa em Eleusis pelos camponeses gregos durante toda a Idade Média
inclusive até o século XIX, quando era conhecida como a Senhora da Terra e do Mar. E aí ela vai trazer na escuridão, nós renascemos. O mito que se tornou a base dos mistérios de Eleusis foi descrito ao longo do poema homérico Hino a Deméter, que detalha a reação de Deméter ao suposto sequestro de Perséfone por Hades, deus do submundo e irmão de Zeus. Perséfone estava colhendo belíssimas flores com suas irmãs Artemis e Atenas, donzelas, até que o chão treme e Perséfone é atraída por um narciso de uma beleza excepcional que continha uma centena de botões. Quando ele estendeu a mão para colhê-lo, o chão se abriu e do fundo da terra Hades surgiu em sua carruagem dourada, puxado por cavalos negros. Ele a agarrou e a levou ao submundo. Ela lutou contra o rapto e ele clamou pela ajuda de Zeus. Zeus era seu pai, mas ele não lhe prestou auxílio. De sua caverna, Hécate, deusa da lua escura e da encruzilhada, ouviu os gritos de Perséfone. Deméter ouviu os gritos de Perséfone e foi às pressas ao encontro da filha. Levando tochas, procurou durante 9 dias, 9 noites, para em terra e mar. Pela filha, em sua busca frenética, não parou para comer, dormir nem se banhar. Muitas mulheres se sentem como Deméter quando começam a procurar as partes perdidas de si mesmas, quando experimentam a dissociação depois de dar à luz, depois de uma separação ou após a perda da mãe. Ao amanhecer do 10º dia, Hécate foi a Deméter e lhe contou que Perséfone havia sido sequestrada. Ela só tinha ouvido, mas não tinha visto quem raptara. Sugeriu que fossem juntas até Hélio, deus do sol, e eles lhe contou que Hades era quem havia sequestrado Perséfone, levando-a para o submundo para torná-la sua esposa contra a vontade de sua mãe e dela. Além disso, contou que o sequestro e o estupro foi permitido e autorizado por Zeus, irmão de Hades, pai de Perséfone. Disse ainda que Deméter deveria parar de chorar e aceitar o que havia acontecido. A traição do feminino. Deméter se enfureceu. Sentiu não só a tristeza e a raiva, mas também a traição de seu consorte, Zeus. Então, disfarçada de velha, deixou o Monte Olimpo e vagou sem ser reconhecida por cidades e campos. Enquanto Deméter sofria, nada crescia sobre a terra. Ela permaneceu árida e desolada. Ao chegar a Eleusis, exausta e chorosa, Deméter sentou-se perto do poço. As filhas de Seleu, rei de Eleusis, foram ao poço e ficaram atraídas pela beleza e a presença de Deméter, quando ela relatou que estava procurando trabalho como babá. Elas a levaram para a casa da mãe, Metanira, para cuidar de seu irmão mais novo, Demofonte. Secretamente, Deméter alimentou o bebê com ambrosia e o segurou sobre o fogo para torná-lo imortal. Uma noite, Metanira viu que ela estava fazendo e gritou, tremendo pelo filho. Deméter ficou furiosa. Ela se elevou em toda a sua altura, revelando sua identidade e belezas divinas, e repreendeu Metanira por sua estupidez. Os cabelos dourados de Deméter caíram sobre seus ombros e sua presença encheu a casa de luz e fragrância. Deméter lembrou-se de quem era. Ela então ordenou para que fosse construído um templo para si, e ali se sentou solitária, com seu pesar por Perséfone. Deméter era a mãe, deusa dos grãos. Por isso, enquanto ela chorasse, nada cresceria, nem nasceria na terra. A fome se espalhou, e os deuses e deusas do Olimpo pararam de receber ofertas e sacrifícios. Quando finalmente tomou ciência do que estava ocorrendo, Zeus enviou sua mensageira, Íris, para implorar a Deméter que voltasse. Como ela se recusou, todas as deidades olímpicas foram até ela, levando presentes e honras. Para cada uma, a furiosa Deméter fez saber que, para que qualquer coisa crescesse novamente, queria Perséfone de volta. Zeus respondeu, e enviou Hermes, mensageiro dos deuses, com a missão de ordenar a Hades que devolvesse Perséfone, para que Deméter deixasse
de lado que estava livre para retornar. Deixasse de lado sua raiva e restaurasse o crescimento e a fertilidade na terra. Assim que soube que estava livre para retornar, Perséfone se preparou para partir. Mas antes, ela comeu umas sementinhas de romã. Hermes devolveu Perséfone a Deméter, que ficou muito feliz de ver a filha. Perséfone correu ansiosamente para os braços da mãe. Mãe e donzela se tornaram uma só. Foi então que Deméter perguntou a Perséfone se ela tinha ou não comido alguma coisa no submundo. Perséfone contou que, embora não tivesse comido nada no submundo, em sua ansiedade para voltar para a mãe, acabara comendo sementinhas de romã do reino de Hades. Deméter lhe explicou que, se ela não tivesse comido nada, poderia ficar sempre com a mãe, mas como havia comido a semente, teria que retornar ao submundo durante um terço do ciclo do ano. Ao longo desse período, o mundo ficaria em pousio. Do restante do ano, ela poderia ficar com Deméter e a terra daria frutos. Depois que a mãe e a filha se reuniram, Hécate voltou e beijou Perséfone muitas vezes, e a partir daquele dia tornou-se sua amiga rainha. A primavera irrompeu e Deméter restaurou a fertilidade e o crescimento da terra. Nesse mito, vemos os três aspectos do feminino: virgem, donzela, Perséfone, a grande mãe, Deméter e a anciã Hécate. Perséfone é arrancada com Hades pela inocência, pela inconsciência da vida cotidiana para uma consciência mais profunda de si mesma. Ela é iniciada nos mistérios sexuais e se entrega a ele, tornando-se sua consorte. Ela perde sua pureza, sua virgindade, sua unicidade em si mesma, a qual Esther Hinding chama de a essência da virgindade, e se torna a rainha do submundo. Tem algumas coisas aqui, né? Perséfone, ao comer as sementes, ao comer as sementes, Perséfone, ela há quem diga nas lendas que não teve, que não foi um estupro, assim, que depois dela ser raptada e ter essa iniciação sexual, ela come as sementes porque ela quer voltar, ela encontra sua força sendo da sua individualidade, da sua ruptura com a mãe, uma mãe Deméter é uma mãe controladora. É uma mãe que sempre infantiliza sua filha, que é um eterno bebê. É uma mãe que mima. Então, ela encontra uma ruptura. Ela torna-se a rainha do submundo. Para algumas lendas, ela torna-se a rainha do inferno. Então, essa jornada da mulher também que faz esse retorno e que volta no processo de comer a semente, de voltar ao inconsciente com esse lugar e trazer. Filhas, arquétipos de Perséfone, elas fazem rupturas com o lugar mimado, com um lugar de dependência, e ao mesmo tempo elas tornam-se curandeiras porque elas vão muito profundamente na arte desse inconsciente, desse lugar do submundo, porque elas conseguem andar nesse lugar do submundo. Para Murray Murdoch, aqui do nosso livro, o momento da ruptura para uma mulher é sempre simbolicamente um estupro. É sempre na dor, não é no amor. Algo que se apodera com uma força dominadora e não permite resistência. Perséfone é afastada de si mesma como a filha de sua mãe e penetra nas profundezas da sua própria alma. Essa deve ser uma experiência universal para a mulher, poder perder uma antiga imagem de si mesma, sentir-se perdida, confusa e nas profundezas da depressão, apenas para descobrir que nessas profundezas reside uma nova imagem de si. O colapso se torna uma revelação. Esses são os ritos eleusianos de Perséfone. Entrar nesse inconsciente e descobrir partes de si mesma que separaram no momento em que a gente rejeitou a nossa mãe, que a gente rejeitou a essência do feminino. A gente para de tira do outro, né? Quando a gente faz essa ruptura dessa descida, para a gente olhar o que a gente tem com uma força de revirar as nossas terras.
A gente cria um novo senso de identidade, que é o que Perséfone faz virando a rainha do submundo, decidindo ficar por lá, nos mistérios eleusianos. Ela não tem vontade, quando ela volta, ela come a semente com consciência de voltar ao status quo, voltando à identificação com a mãe. A gente não consegue, depois que a gente faz a descida ao submundo, a descida a essa iniciação, a gente faz a jornada buscando a consciência, respeitando o nosso tempo, a gente não volta a ser quem a gente era. Não é possível retornar a quem se é depois de trazer consciência. Quando você faz práticas, né, de xamanismo, ou depois que você faz terapia, psicologia, alguma coisa que vai mudar a sua consciência, você não retorna a ser quem você é. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado se você está disposto mesmo a se desnudar, a matar partes suas que não cabem mais, porque depois colocar as máscaras afunila, afina, mata a gente. Então a gente precisa fazer essas rupturas, precisa se desnudar. Perséfone se torna ela mesma uma mãe, que por sua vez tem uma filha que morre para ela e depois renasce. Toda mãe contém a filha em si mesma. Toda mãe contém a filha em si mesma, e toda filha a mãe. E toda mulher se estende para trás em direção à mãe e para frente em direção à filha. A gente vai, isso é bem as relações sistêmicas também, da gente ter essa identificação com a nossa mãe e as nossas filhas repetirem os padrões. Uma grande lição assim de vida foi ver minha irmã grávida de uma menina, porque ela se cura muito ao olhar a filha, né? Então ela se vê o que ela antes não conseguia enxergar, ela se enxerga ao olhar a filha, o que ela não quer levar para frente. É, quando ela fala de Deméter, é dominada pela dor e se entrega à tristeza, não come, não bebe, não dorme durante 9 dias e 9 noites. Símbolo 9, a gravidez, gravidez de si. No tarô, a carta da sacerdotisa, ela está grávida de si. E olha que bonito, Deméter nessa busca, o feminino como também é capaz de se autogestar. E no momento, e ela perde a filha e a perda da parte jovem despreocupada de si mesma. É um momento de mudança de foco do mundo exterior com as suas projeções exteriores. Para a jornada interior, o trabalho da segunda metade da vida. E aí, ela vai falar, né, do arquétipo da deusa dos grãos, que é Deméter, e ela fala de uma fase da mulher quando ela sente a síndrome do ninho vazio, nesse nível arquetípico da mãe que tem os filhos e principalmente às vezes as filhas, nessa imagem da sua busca interior, mas a filha é a extensão do seu próprio eu, levando-a de volta ao passado e à própria juventude, avançando para a promessa do seu próprio renascimento em uma nova personalidade, na consciência do self. E aí, como as mães sentem essa síndrome de ninho vazio, depois que as filhas vão embora dos lares, né? Essas relações Perséfone e Deméter de mãe, e como a mãe se sente ferida e precisa depois redescobrir o seu próprio self e a sua independência, olhando para si, olhando para quem se é, porque às vezes uma mãe Deméter, ela projeta muito nos seus filhos e os filhos viram o centro da vida e ela vive para os filhos. E esse é um arquétipo de mães que vivem para os filhos e às vezes quando os filhos vão embora, ficam adultos, vão casar, como essa mãe sofre porque ela perde o seu propósito e ela precisa reconstruir o seu propósito. E aí a gente vai trazer sobre a descida de Inanna, que é uma história, uma lenda suméria, que é muito poderosa
Inanna é a deusa das estrelas, rainha das grandes alturas. Deixa eu tirar aqui, deixa eu passar. Esse mito também é de entrar na caverna, também é de fazer a entrada nesse lugar do submundo, que é sobre recuperar, é, que é quando a gente precisa nos desnudarmos das formas, das máscaras, das roupas que o patriarcado e a cultura colocou em nós. Precisamos recuperar as partes de nós que eram nossas antes de nos camuflarmos com as vestes da cultura. A dissociação que ocorre quando uma mulher se liberta da sua identificação com o mundo masculino. Então, essa é uma lenda que vai falar desse processo da desidentificação com o mundo masculino e de sua defesa contra ele, quando ela morre para uma antiga forma de ser e espera o seu renascimento. Então, é o tempo da gente fazer essa desidentificação e deixar esse masculino, esse mundo dominado pelo ânimo tirano da ganância dentro de nós. E aí, Inanna, antiga deusa suméria do céu e da terra, desce ao mundo inferior para testemunhar os ritos fúnebres de Gugalana, marido de sua irmã Ereshkigal, rainha do mundo inferior. Antes de abandonar o céu e a terra, Inanna instruiu Ninshubur, sua fiel serva, a pedir aos deuses paternos Enlil, Nana e Enki que os ajudassem a garantir sua libertação caso ela não voltasse dentro de 3 dias. Ela inicia então a sua descida. No primeiro portão para o submundo, Inanna é parada e convidada a se apresentar. O porteiro, Net, informa a Ereshkigal, rainha das grandes profundezas, que Inanna pede para ingressar na terra do não retorno, para testemunhar o funeral de Gugalana. Ao ouvir isso, Ereshkigal bate na coxa, morde o lábio e então instrui Net a tratar Inanna de acordo com os mesmos ritos e leis que se aplicam a qualquer um que entre em seu reino. Ela se des... Ela se despe das vestes reais e se curva para entrar no mundo inferior. O porteiro obedece às ordens e remove uma parte do magnífico traje real de Nana em cada uma dos 7 portões. Ela é despojada e julgada em cada um deles. Ereshkigal a encara com o olho da morte, profere palavras de ódio contra Inanna e mata e a pendura do seu cadáver numa estaca para apodrecer. Como Inanna não retorna após 3 dias, Ninshubur começa a lamentar e, tocando o seu tambor, circunda as casas dos deuses. Ela procura Enlil, o deus mais alto do céu e da terra, e Nana, o deus da lua e pai de Nana. Mas ambos se recusam a se intrometer nas questões do mundo inferior. Por fim, Enki, o deus das águas e da sabedoria, ouve o apelo de Ninshubur e sofre por Inanna. Ele se propõe a resgatá-la e, para isso, concebe 2 criaturas, que não são nem macho nem fêmea. Feitas da terra retirada debaixo da sua unha, ele lhes dá de comer e beber para levar ao submundo e lhe diz para lamentarem com Ereshkigal. Eles entram no mundo inferior despercebidos e consolam Ereshkigal, que geme sobre o seu consorte morto e sofre com dores semelhantes às do parto, de tão fortes. Ela fica tão grata pela empatia que lhes oferece um presente, ao que ambos pedem o cadáver de Nana, sobre a qual aspergem a comida e a água da vida. Trazida de volta à vida, Inanna é lembrada de que, se deseja retornar ao submundo, deve providenciar um substituto para ocupar o seu lugar. À medida que ela volta, cruzando os 7 portões e recuperando as suas vestes reais, os demônios se agarram a ela para tentar recuperar seu bode expiatório. A última parte do mito envolve a busca do seu substituto, seu consorte do Muse,
que, em vez de lamentar por sua morte, assumiu o trono no lugar dela, segundo a tradição do feminino. Inanna oferece um padrão de plenitude feminina que vai além do papel de mãe. Ela é a personificação da fertilidade da terra, deusa da estrela da manhã e da tarde, deusa da guerra, do amor sexual, da cura das emoções e da música. Ela é uma andarilha. Ela rompe o tabu de não cruzar o limiar do mundo inferior. Ela é cada um dos sete portões. Ela deixa para trás aspectos da sua identidade. Essa revelação sugere a remoção de velhas ilusões e falsas identidades que podem ter servido no mundo superior, mas que não funcionam no mundo inferior. Ereshkigal foi violada pelos deuses e exilada no mundo inferior, como tudo que se relaciona com a natureza e com o corpo. Ela é a parte do feminino que foi legada ao submundo. Ela personifica a fúria, a ganância e o medo da perda. Ela é a energia bruta, primordial, sexual, é o poder feminino separado da consciência. Os instintos e a intuição da mulher ignorados e ridicularizados é o lugar onde a vida em potencial repousa imóvel nas dores do parto antes da sua expressão. Me fez lembrar da natureza rio abaixo rio, do conto de La Llorona e a lama, tudo que fica morto embaixo, que polui o rio. E também no mito da conto da meia-lua, os pássaros que descem as montanhas quando a mulher está subindo, que são os pássaros com os pensamentos obsessores da mulher, que trazem os lutos, as dores, as mortes e os medos. Aí ela fala que tem uma grande admiração por Esquigal, porque sei que ela tem o poder de me devastar até minha essência. Sua força impessoal não é apenas destrutiva, mas transformadora, como a decomposição e a gestação que trabalham sobre o receptor passivo e estanque, inclusive de forma invasiva e contra sua vontade. Tais forças impessoais devoram e destroem, e cubam e dão à luz como uma implacável impiedade. Ao encontrar Ereshkigal, a mulher enfrenta o seu lado sombrio, ira, fúria deixadas sem expressão às suas mortes, por décadas enquanto ela tentava agradar as figuras paternas. É, Ereshkigal representa a relação da mulher com o funcionamento das camadas profundas da sua psique, do seu corpo e da sua natureza instintiva. Ela exige reverência e respeito. Ela nos observa com seu olho da morte, vendo que nós mesmas não queremos enxergar, vendo o que nós mesmas não queremos enxergar. Ela exige que olhemos para aquelas partes de nós mesmas da quais nos separamos. Só que é essa figura da morte, da Kali, da dor, do luto, que vai dar a força ao empalar Inanna em sua estaca, preenchendo todo o seu vazio receptivo do feminino com a força feminina do Yang. A força feminina do Yang, não a força masculina. Ela dá à mulher sua própria plenitude para que ela não seja uma mera dependente do homem ou de um filho e possa ser um indivíduo completo em si mesmo. Ela sabe quando quer dizer sim e não. Quando começa a ser assertiva, a mulher muitas vezes é vista como desagradável, feia, megera, pois não está mais disposta a sorrir e engolir sentimentos, permanecer entorpecida e agradar. Contudo, para que a mulher seja inteira, ela precisa recuperar a mãe sombria dentro de si. E nesse momento que a gente se abre para recuperar a mãe sombria dentro de nós mesmos, como é impressionante que o campo dos sonhos começa a aparecer os sonhos, né? Então deixem vir os seus sonhos, figuras às vezes, medos, as dependências emocionais, a dependência de você precisar agradar, de você ser boazinha,
a raiva de você explodir sobre isso, porque você passa a romper o complexo, a ser disruptiva, a romper o complexo maternal. E aí, sofrimento, consciência e retorno. 3 dias e Nana não voltou. É, como muitas mulheres, Inanna busca o amor nos lugares errados. Apela à figura paterna que aparentemente tem todo o poder na mão, mas não é capaz nem generoso o suficiente para ajudar. É quando a gente está pedindo migalhas, esmolas, a, o conto da caixinha de fósforos, a gente está pedindo esmolas, a gente está pedindo luz onde não tem nutrição. Então a mulher vai para o lugar errado pedir amor, seja nos relacionamentos que não nos nutrem, então que nutre você? Que tipo de relacionamento? Onde não puderes amar e não for nutrida, não te demores. E esse é um tema recorrente para muitas filhas do patriarcado que esperam ajuda e aprovação daqueles que se recusam a vê-las como são. Às vezes, os nossos companheiros recusam a gente a ver como a gente é, porque eles querem que a gente seja só aquilo que agrada a eles. A mãe que só aceita a filha perfeita. A mulher tem que aprender onde está a sua verdadeira fonte de validação. E aí, o, a parte generosa do masculino, o astuto Deus da água e da sabedoria, que governa os fluxos dos mares e dos rios, masculino, generativo, criativo e brincalhão e empático, tira da unha a argila e gera criaturas masculinas que não são nem masculinas e femininas, para personificar a humildade, a empatia e a capacidade de espelhar os sentimentos de Ereshkigal. Ela está em luto profundo. E essas criaturas assexuadas sofrem com ela, por dentro e por fora. Não imploram a ela que faça nada. Simplesmente permite que ela esteja em sua dor. Prestem atenção. Esteja em sua dor. As criaturas entoam seus lamentos com ela. Ereshkigal sente-se ouvida, e isso permite que o feminino profundo aceite a sua dor como é. Aceite o seu luto como é. Aceite as suas sombras como são, como parte do processo natural da vida. Ela não precisa culpar ninguém, pode simplesmente estar com sofrimento e curá-lo naturalmente. E isso é uma grande lição de vida. Essa qualidade de empatia ou de estar com a dor ajuda a se mover através dela e também evita o que eu chamo de ejaculação precoce. Passar a ação muito cedo porque a dor de sustentar a tensão do desconhecido é insuportável. Precisamos ter paciência para permitir que o processo seja concluído. Pode ocorrer uma cura profunda se a gente tem paciência com nós mesmos. É difícil, mas se acolha e seja a sua melhor amiga. Quando você estiver mal, se acolha e se deixe nutrir, porque só você sabe o que você precisa. Se abortarmos o processo, nunca nos permitiremos chegar a termo. Mulheres e homens precisam se apoiar mutuamente para honrar o ciclo feminino, que, como os ciclos da vida na natureza, é um ciclo de morte, decomposição, gestação e renascimento. Quando se sente ouvida, Ereshkigal permite que as criaturas assexuadas devolvam a vida a Inanna. Essa sente a agitação da vida dentro de si e é reanimada com comida e água. Lentamente volta a si, empreendendo o retorno do mundo inferior para buscar o seu substituto. Ela encontrou a deusa das trevas e sabe que todas as mudanças e a vida exigem sacrifício. Toda a transformação, toda a cura, todo esse processo de você não voltar a ser quem você é, exige o sacrifício de deixar as partes que não cabem mais
e que tipo de sacrifício você precisa manter para nutrir e sustentar essa cura que você tanto quer. Esse é exatamente o conhecimento do que se afastaram a moralidade patriarcal e as filhas do pai eternamente donzelas, querendo fazer as coisas certas para evitar a dor de carregar a própria renovação, o próprio ser individual e único. E aí, você não vai voltar a ser como antes. Você não vai voltar a ser quem você era quando você faz esse processo de renovação, de renascimento. E Nana encontra do Muse seu consorte, seu igual, centrado no trono dela, despreocupado com a sua situação. Ela o confronta e ordena que seja levado para o mundo inferior. Ela sacrifica aquele que é o mais querido. Isso é muito forte porque quantas vezes a gente, às vezes, sacrifica aquele que é o mais querido, é o amor, né? Até o relacionamento, trazendo isso para as nossas vidas práticas. O relacionamento afetivo do homem que não nutre. Quando a gente vê o meu companheiro está aqui, eu estou presa, estou passando perrengue, e ele não está fazendo nada. Ele está vivendo a vida e usurpando o meu trono. Mas no caso, o amado do Muse aqui é a atitude preferida do ânimos, o nosso figura masculina interna, que está dominada pelo velho rei, o que a alma feminina deve submeter ao self e matar como fonte primária de sua própria validação e identidade. É o antigo e terrível ânimos que nos maltrata, que nos subestima. Em outras palavras, ele é aquela parte a qual recorremos em busca de aprovação. É aquele ânimos que a gente deixou para trás na figura do pai e do buscando o ânimos do homem de coração. E é muito importante que às vezes a gente muda tanto, mas continua tentando agradar esse ânimos dentro de nós. E aí chega a irmã Gestiana de Dumuse, que se oferece com muita tristeza e com muita angústia para ficar no lugar do irmão. A Inanna, ela se toca, ela toca o coração de Nana com esse amor, então ela permite que ela fique a metade do tempo no lugar de Dunuzi, no mundo do submundo, e o irmão fique 6 meses. E ela vê é, que essa oferta de sacrifício consciente de Gestiana no mundo inferior é um novo feminino, um feminino de uma mulher sábia que está contando com os próprios sentimentos, é humilde e consciente de seu sacrifício. Ela está disposta a suportar o ciclo de descida, subida, descida, vida, morte e vida. É o mesmo processo da Clarissa Pinkola vida, morte e vida. Ela se relaciona com a sua natureza masculina, assim como as profundezas do seu feminino. Ela é um modelo de alguém que está disposto a sofrer e, pessoalmente, o espectro completo que é a deusa. Ela põe fim ao padrão de bode expiatório ao escolher enfrentar o mundo inferior. Ela não culpa ninguém. Gestiana tem muito a ensinar à heroína dos tempos modernos. Ela faz a descida não em busca de elogios e aprovação, mas para viver o ciclo completo de sua natureza feminina. Ela ganha a sabedoria dos ciclos de mudança, aceitando o lado sombrio e instintivo que nos ajuda a encontrar, sentindo no sofrimento e na morte, assim como no lado leve e alegre que reafirma a nossa força, nossa coragem e nossa vida. Para ser mulher é preciso passar pelo ciclo vida, morte, vida com muita força para sobreviver, para voltar, sabendo que a gente precisa reconhecer a nossa força, os nossos ossos, dançar com os nossos ossos, acolher esse processo de ruptura com o masculino. Nesse processo de ruptura com o masculino, coisas com o masculino, com esse masculino patriarcal dentro de nós,
reconstruindo uma nova figura de masculino, mas encontrando, né, nessa descida, essa fé inabalável que é essa renovação da sua identidade. É no fundo do poço que a gente encontra a fé. E Nana é uma deusa de estrela, é uma deusa de luz, é uma deusa de brilho. Ela faz o processo de vida, morte e vida dela. É o renascimento, é a carta da torre, é quando a gente faz a ruptura com a nossa identidade para reconstruir uma nova forma de ser que é muito mais fiel a nós mesmos. Então, são processos que a gente tem que identificar na nossa vida e ao tomar consciência da existência desses processos, como a gente consegue ser muito mais acolhedora e saber que a gente não está ficando louca e nos fortalecer. Esquecer o passado, que nem a mulher que está fazendo jardinagem, essa é um símbolo, uma figura que eu amo muito. Às vezes a gente esquece que a gente fez, que a gente aprendeu para agradar o patriarcado e fica perdida porque a gente está se reinventando. Então, vai buscar a terra, vai buscar caminhar, vai buscar fazer jardinagem, vai plantar muda de árvore de planta na sua janela. Teve uma época que eu plantava várias roseiras na minha janela, mas seja muito gentil. É provável que nesse processo de uma nova individualidade, que você não vai mais se projetar na sua mãe ou nessa figura patriarcal do que você deve ser, você encontre novos modelos de corpo, novos modelos de exercício, novos modelos de estudo, de fala. É uma fase que a mulher se reconstrói para se reinventar num lugar que às vezes ela fica muito diferente, porque é um movimento de muita transformação e o que era às vezes superficial para de existir, a autenticidade começa a existir, então é um movimento que é muito importante buscar o que é a nutrição, seja nas amizades que apoiam o que você ama, seja na família, que às vezes é um afastamento necessário dessa solidão voluntária para você poder buscar em você ou aliados, apoios que te nutrem. Então é um momento de se nutrir e não brigar e não esvaziar. Quem esvazia se afasta, porque eles não estão permitindo que você conclua o seu brilho na sua jornada com você mesma de fortalecimento. Fico aqui, vou mandar uma meditação para fazer aos poucos, porque é uma meditação muito forte. E com amor e gratidão, a gente encerra essa, essa aula para olhar gentilmente. Camomila é um ótimo aliado nesse momento. Dormir, sonhar, anotar os sonhos, deixar a criatividade, escrever e reconectar com a figura da sua criança interior, que traz muito mais sobre você do que os dias atuais, onde a gente fica olhando para quem a gente fala, quem é essa mulher? Se olhar no espelho e permitir que novas formas surjam, novas vontades surjam, novos sonhos também. Arroba Itakoe Oyase, eu sou Nice. E assim falei.